A República de Botsuana é um país de clima predominantemente árido e com cerca de 2,6 milhões de habitantes, e sua capital é Gaborone. Está localizado ao sul do continente africano, sem costa marítima, fazendo fronteira com a África do Sul, Zimbábue, Namíbia e Zâmbia. Protetorado britânico desde 1885 e conseguiram conquistar sua independência em 1966, e desde então vêm obtendo resultados acima da média, e por causa disso, eles vêm chamando atenção. As taxas de inflação foram relativamente baixas desde a independência, em média de 9,15% ao ano. O produto interno bruto cresceu em média 7,6% ao ano até 2021, e o PIB per capita cresceu em média 4,8% ao ano, passando de $90 em 1966 para $6.805 em 2021. Esse sucesso que Botsuana teve na redução da pobreza extrema é incrível e causa curiosidade, pois se revela como um episódio que desafia a triste realidade da África subsaariana. Os dados coletados nas pesquisas de renda e gastos familiares, executados em 1985 e 1994 e posteriormente em outro levantamento feito no país em 2002 e 2010, indicam que a pobreza foi reduzida nesse período, e nos anos de 1986 a 2010 a parcela da população abaixo da linha da pobreza passou de 59% para 20%. Os dados do Banco Mundial corroboram com esse movimento. Em 1985, 42% dos cidadãos de Botsuana viviam com menos de $1,90 ao dia, e esse número caiu para 18% em 2009. No mesmo período, a parcela da população que vivia com menos de $3 caiu de 63% para 36%. O Índice de Desenvolvimento Humano também apresentou resultados positivos nos últimos anos, passando de 585 em 1990 para 693 em 2021, sendo atualmente considerado um país de desenvolvimento humano médio. Podemos perceber que esses dados econômicos de Botsuana são ótimos e está acima da média de muitos países do continente africano. E se eles continuarem com esse crescimento econômico, podemos afirmar, com base em dados e informações, que eles podem se tornar um país desenvolvido nos próximos anos. O que facilita um pouco as coisas para Botsuana é que eles não têm briga interna entre as tribos do país, e por causa disso, eles saem na frente de outros países da África, que na maioria dos casos não conseguem essa união em seus países, e infelizmente alguns deles acabam em guerra civil. Para entendermos o sucesso de Botsuana, se faz necessário entender o seu processo histórico e cultural, isto é, um conjunto de acontecimentos que mudou a sua sociedade e sua matriz institucional. A origem do povo Tissuana remonta ao século XVIII, e foi quando os ancestrais das tribos Tissuana modernas dominaram o atual território, e atualmente 79% da população do país pertence à etnia Tissuana. E esse é o motivo pelo qual esse termo é utilizado para fazer referência à população do país. A etnia ramifica-se em 8 tribos principais, e atualmente todas elas convivem pacificamente, diferentes de outros países da África subsaariana. É importante entendermos que o povo Tissuana já estava à frente de muitas das sociedades africanas pré-coloniais, pois na sociedade deles já existia naquela época a figura de um líder ou rei, com transferência de poder hereditária e uma série de fóruns públicos, como a coglota, espécie de assembleia composta por homens adultos, onde assuntos de interesse público eram discutidos e onde havia espaço inclusive para críticas ao comandante do país. E podemos destacar que após a independência em 1966, o governo de Botsuana enfrentou o desafio de criar uma nação a partir de diferentes grupos étnicos que existiam no país. Botsuana herdou um sistema administrativo racialmente hierarquizado, uma vez que a administração colonial preferia delegar cargos quase que exclusivamente aos europeus, e os poucos nativos que obtinham uma posição na administração pública recebiam um salário inferior a de um europeu, e essa desigualdade era transferida também ao setor privado, provavelmente pela baixa qualificação dos trabalhadores nativos do país. O problema das desigualdades raciais
foi sendo resolvido na medida que os governos da era posterior à independência perseguissem sua agenda de desenvolvimento, e um fator importante para contornar essa dificuldade foi a educação. E por causa da qualificação profissional, facilitou o acesso ao mercado de trabalho. E esse modelo evoluiu de forma distinta entre as etnias do país, pois em alguns grupos tiveram melhores habilidades em desenvolver um sistema educacional. E esses grupos com maior capacidade de se modernizarem alcançaram melhores posições na sua inserção no mercado de trabalho, principalmente no setor público, pois o novo governo teve que procurar maneiras de resolver esse desequilíbrio e fez em 1969 através da alocação de bolsas de estudos direcionadas aos grupos historicamente em desvantagem no país. E por causa dessas medidas, Botsuana teve um número crescente de estudantes ingressando no ensino médio, o que posteriormente foi refletido na ampliação da diversidade étnica nas principais camadas da burocracia pública. No ano de 1965, mais de 90% dos cargos superiores do setor público eram ocupados por europeus. Já em 1970, 43% eram de africanos e em 2003, 98%. O país conseguiu implementar políticas que não aumentaram as desigualdades étnicas e raciais, e atualmente nenhum grupo étnico predomina sobre o outro. Esse feito foi vital para o estabelecimento de uma união estável em direção ao desenvolvimento de Botsuana, o que se não verifica em vários países africanos, onde diferenças étnicas acabaram por comprometer o desenvolvimento econômico, e esse foi um dos motivos deles conseguirem bons índices na economia. E o outro motivo foi que Botsuana é um país abençoado, pois eles têm muitos recursos minerais e seu principal produto de exportação são pedras e metais preciosos, sendo que eles têm a terceira maior reserva de diamante do mundo, avaliada em 2020 por uma agência de recursos minerais, e a sua quantidade estimada seria de 90 milhões de quilates, pois Botsuana só perde para a República do Congo e para a Rússia, que tem a maior reserva de diamante do mundo, com 650 milhões de quilates. Agora que já vimos o lado bom de Botsuana, teremos que falar dos seus problemas sociais. E isso é inegável, pois eles têm, mas por causa deles não podemos tirar o seu mérito. Sabemos que o continente africano tem vários problemas, e mesmo assim eles conseguiram se destacar e terem bons dados econômicos. E se o Brasil não mudar a sua postura na condução da economia, Botsuana pode se tornar um país desenvolvido primeiro que nós. Pontos fracos deles: ainda tem uma boa parcela da população vivendo na pobreza extrema, tem problemas de saneamento básico, tem problemas da infraestrutura do país, tem problemas de saúde pública, que é agravado pela quantidade de infectados com o vírus HIV, pois é um dos países com maiores casos dessa doença no mundo. E na minha opinião, o maior problema deles é a extrema dependência de receita oriunda da exploração do diamante, que representou em 2020 quase 90% das suas exportações. Acredito que eles podem mudar essa realidade. Se analisarmos a complexidade econômica dos últimos 20 anos, mostra um bom crescimento nesse setor da economia, de produtos mais sofisticados, e talvez consigam acabar com essa dependência nos próximos anos. Pontos fortes desse país: estabilidade, credibilidade, previsibilidade. E por que podemos afirmar isso? Com base em dados econômicos coletados pelo Banco Mundial, de 1966 até 2021. Então percebemos em Botsuana uma organização institucional forte, controle da inflação, bons índices de crescimento econômico, investimento em educação, infraestrutura, redução da desigualdade social, e com base nessas informações podemos dizer que eles fizeram uma boa gestão na sua economia. E será que eles conseguirão manter esse planejamento nos próximos anos? Pois isso só o tempo dirá. E se você gostou do vídeo sobre a história econômica de Botsuana, fique à vontade para curtir e se inscrever no canal.